Qual é o preço que você pagaria para dormir noites inteiras de sono? Será que você pagaria o preço do fim da sua amamentação? O que é mais importante para você nesse momento? Ver seu bebê sendo alimentado exclusivamente pelo peito ou dormir uma noite toda? Escreve aqui para mim nos comentários que eu quero saber sobre isso e logo mais a gente já entra aqui nesse assuntinho que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Meninas, na verdade, eu acabei assim, relutando muito para fazer esse vídeo aqui hoje, mas hoje de manhã eu acordei e fiquei assim muito mal o dia todo por conta de um anúncio que eu vi aí na internet e que acabou mexendo muito mesmo comigo. Eu vou contar para vocês como é, mas só sei que eu fiquei assim o dia todo relutando com os meus pensamentos na tentativa de tentar entender qual seria a solução, sabe? Se eu deveria ou não fazer esse vídeo aqui pra vocês. E assim, toda vez que eu tenho uma decisão na minha vida pra tomar, porque eu falando aqui, expondo isso aqui pra vocês, meu pensamento aqui no canal, eu fico muito preocupada disso estar interferindo realmente no trabalho das pessoas, né? Pessoas que muitas vezes estão trabalhando direitinho, ou que, claro, tem uma linha diferente do que eu penso, mas que estão, né, batalhando aí pra trabalhar e tudo mais. E toda vez que eu tenho, assim, essa decisão na minha vida, especialmente na minha vida como mãe para tomar, eu faço um exercício, que é um exercício de meditação, que eu sento, eu baixo meu nível cerebral, e aí então eu imagino as duas situações, né? E se vocês quiserem saber dessa técnica, depois eu posso até gravar um vídeo para vocês. E aí eu vejo qual situação que brilha mais para mim, sabe? Qual aquela que realmente a minha centelha divina, o meu eu superior, Deus que está dentro de mim, me orienta realmente a fazer. Então eu tomo muito cuidado com isso. Na verdade, eu não gosto de temas polêmicos aqui no canal. Eu acho que o papel aqui do Sintonia de Mãe é levar informações para vocês, porque a gente sabe dos desafios que existem na maternidade, mas hoje simplesmente foi muito difícil encarar um anúncio assim que eu vi e realmente mexeu muito comigo. E eu decidi fazer então esse vídeo porque eu pensei assim, dessa maneira, né? Quando eu estava fazendo esse exercício, me veio assim: Andressa, você está respaldada pela ciência, né? E isso me deixou muito tranquila para vir aqui falar com vocês. Bem, eu tava hoje então, acordei de manhã, tava aqui em casa com os meninos, e aí tava olhando o meu celular e veio um anúncio para mim. Não sei se vocês já ouviram falar, possivelmente você que já tem filho pequeno, sim, dessas encantadoras de bebês que cada vez mais estão surgindo. Já há alguns anos atrás, quando eu tinha o Felipe pequenininho, né, há 14 anos atrás, na época eu já tinha lido o Encantadora de Bebês, da Tracy Hogg, e foi um livro que sim, que me ajudou muito. Eu achei que tinha muitas informações legais lá, mas eu não consegui aplicar a teoria da Tracy. Especialmente porque ia contra algo que eu acreditava muito, muito, que era livre demanda. E já naquela época eu trabalhava com amamentação e mesmo assim tentando colocar em prática tudo aquilo que ela colocava no livro. Ela coloca assim regras, né, pra gente poder lidar com o bebê, horários para amamentação, para brincadeiras, atividades, horários para sono. E eu nunca conseguia me encaixar simplesmente naquelas regras, porque a hora que era para brincar, meu filho queria mamar. A hora que tinha programado para dormir, o Felipe não quisesse dormir naquele momento. Então, quando a gente faz uma amamentação exclusiva com livre demanda, fica muito difícil essas regras. E toda vez que a gente tenta impor essas regras na livre demanda, a gente acaba prejudicando a amamentação, nesse caso, né? Porque a livre demanda realmente precisa ser livre. Quando a gente fala em livre demanda, a gente tá falando em autorregulação do bebê aprendendo como é que ele lida com essa alimentação, e é dessa forma, né, que a gente vai ensinar para ele e vai ter reflexo para toda a vida. E eu acho muito perigoso quando a gente começa a colocar realmente regras nisso. E aí, então, a gente acaba comprometendo a produção de leite, o desenvolvimento do bebê, a alimentação, e a gente acaba sendo praticamente obrigada a introduzir mamadeira e também introduzir chupeta. Porque eu lembro que naquela época que eu comecei a colocar em prática essa teoria,
Para eu deixar meu filho sem colocar no peito naquele momento, a única forma que eu conseguiria controlar ele é botando uma chupeta na boca dele. Eu não tô dizendo, gente, que é errado por chupeta, que é errado dar mamadeira e quem não tem leite. Nada disso. Eu sei que tem uma linha para tudo. Não existe assim um enquadramento, um único caminho onde todas as mães devem seguir. Eu sou super contra isso. Eu acho que algumas coisas vão dar certo para algumas famílias, que não vão dar certo para outras. Só que aqui, dentro desse anúncio que eu vi aqui no Instagram, eu percebi, assim, uma falta de conhecimento muito grande, ao mesmo tempo que eu vejo que essa pessoa tem uma experiência, né? Uma pessoa que se auto-intitula como encantadora de bebês brasileira, né? Ela tem um conhecimento, né? Eu acho uma experiência muito grande, assim, do ponto de vista que ela já trabalha há 38 anos, enfim, mas não se atualizou. E hoje o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde e todos os trabalhos científicos mostram que a gente não pode colocar regras para amamentação, especialmente nos primeiros 6 meses de vida. E aí, nesse vídeo, a pessoa falava, ia treinar, né, essa criança, para essa criança dormir, que essa criança ia chegar a dormir 12 horas seguidas durante a noite. Essa criança não tinha nem 2 meses e ela prometendo para a mãe, né, que quando chegasse aos 2 meses, essa criança já estaria dormindo 12 horas seguidas, o que parece muito bom pra gente que nesse momento tá cansada, tá esgotada, tá exausta, muitas vezes a gente não tá mais aguentando realmente, né? Mas que na verdade não é tão bom assim, porque a natureza é sábia, então se o bebê acorda muitas vezes à noite é porque ele precisa se alimentar muitas vezes à noite antes do 6º mês, então não vejo que é um momento da gente atuar nisso, porque a gente pode sim estar interferindo nesse processo de amamentação, interferindo fortemente nesse processo de amamentação. Então não é bom uma criança de 2 meses, por mais que pareça bom, não é bom para uma criança de 2 meses dormir 12 horas seguidas. E ainda a pessoa sugerindo para a mãe, então essa mãe com a criança no peito, né, amamentando, supostamente amamentando, e sugerindo que ela precisaria aumentar as mamadeiras dessa criança porque a criança estava com fome. Então, no meu ponto de vista, gente, por isso que assim, eu fiz questão de vir aqui fazer isso aqui para vocês, porque aí não vira briga de ego, não vira briga de canal, não vira briga de nada. Vira, assim, uma defesa dessas crianças, sabe? Dessas mães que estão sendo sujeitas a esse tipo de orientação profissional e que muitas vezes acabam caindo nesse conto, acabam caindo nesse encantamento de tão cansadas que estão, né? Por não ver outra saída. Então, eu me senti realmente na obrigação de alertar pela saúde dessas crianças que vão chegar e vão ter contato com esse método, entenderam? Então imagina, no meu ponto de vista, nenhum outro profissional pode indicar uma mamadeira, indicar um aumento de fórmula que não seja o pediatra da sua criança, que está acompanhando o desenvolvimento, o peso e todos os outros sinais de que a criança precisa de uma complementação. E mais ainda, né, sem o conhecimento de eu ver e observar como que tá essa sucção, como que tá as mamadas, se a criança está fazendo sucção efetiva, se os músculos estão agindo para essa criança extrair uma quantidade de leite suficiente durante essa mamada, para que essa mãe tenha condições de praticar uma livre demanda inteligente. Eu já vou explicar para vocês o que é livre demanda inteligente. Então, eu me assustei muito com esse tipo de anúncio, sabe? Para ser sincera com vocês, eu perdi meu dia hoje. Eu fiquei muito preocupada com essas crianças que estão vindo e sendo submetidas a esse tipo de adestramento, né? Que eu acho que é a melhor palavra, me desculpa, tá? Mas para que possa encaixar aqui. A gente sabe, gente, que toda vez que a gente insere o leite artificial, a gente está dando um passinho para o desmame precoce. E às vezes a gente pensa isso, a gente mesmo como mãe, poxa, deve estar com fome porque não está dormindo à noite, está acordando de hora em hora. Não dá pra gente mudar um pouquinho o nosso pensamento e pensar, poxa, será que realmente essa amamentação tá legal? Será que minha criança realmente está fazendo uma sucção efetiva? Então é esse tipo de pensamento que eu quero fazer mudar em você. Porque senão a gente cai naquela tentação de colocar uma mamadeira à noite para a criança, para que a gente possa dormir melhor. E eu não condeno você por fazer isso não. Eu te entendo perfeitamente.
Só que eu quero te explicar que pode existir um outro caminho, porque a partir do momento em que a gente entope a criança de leite, como estava acontecendo, né? Essa sugestão lá no vídeo que eu vi, vamos dar mais leite para essa criança dormir 12 horas seguidas. Muitas vezes a gente sabe que quando a gente dá o leite em pó, quando a gente dá um leite artificial, que é uma proteína muito mais pesada do que a proteína do leite humano, que o organismo da criança está preparado para isso, tem enzimas para digerir isso, e diferentemente do leite em pó, né, onde esse organismo, esse sistema digestório vai ter que batalhar muito mais para fazer essa digestão. E claro, essa criança vai dormir mais horas seguidas. Quando você come uma feijoada, o quanto você fica letárgico, o quanto você fica mole, não dá vontade de deitar e dormir um pouco em frente da televisão, né, e acorda só 4 horas da tarde. E para criança é a mesma coisa. Esse leite artificial, o organismo, principalmente de crianças muito pequenininhas, não tem condições de digerir esse tipo de proteína pesada porque não tem enzimas para isso. E muitas vezes, gente, o que é muito confundido isso, né? Essa saciedade com má digestão. Então, essa criança dormir por horas seguidas significa pra gente que pode sim estar acontecendo uma dificuldade desse organismo digerir aquele alimento tão pesado. E aí que eu quero colocar esse ponto para vocês. Aquela perguntinha que eu fiz lá no começo. O quanto custa para você dormir a noite toda? Quanto custa para você? Você estaria a fim de pagar com o fim da sua amamentação? Porque é isso que vai acontecer. Não, então, curto prazo. Pode ser que você venha aqui pra mim e coloque aí nos comentários: ah, Andressa, mas eu dei o leite pro meu filho e continuou mamando, mas até quando? Se a gente pensa no aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, como nos recomenda a Organização Mundial da Saúde, e depois continuando amamentando até quando você quiser, eu acho esses tipos de regras extremamente perigosos. A gente sabe, então, que a chupeta, ela interfere no padrão de sucção da criança. E muitas vezes o seu leite vai diminuindo e você nem percebe que é pelo uso da chupeta. Então, controlar essas crianças para ter horários de mamada através de chupeta e através de mamadeira, entupindo essas crianças de leite, eu considero, assim, extremamente de uma falta de responsabilidade muito grande. E eu tenho toda a segurança para falar isso para vocês, porque estou respaldada pela ciência. E foi esse motivo, como eu disse, que me fez vir aqui, atrás dessa câmera, e dizer isso para vocês. Os bebês pequenininhos precisam de mãe. Eles precisam de colo. Eles precisam do nosso aconchego. Se vocês não sabem, né, nunca ouviram falar, você que é mãe de criança pequenininha, sobre a teoria da esterogestação, eu recomendo fortemente que você procure sobre isso, porque a necessidade básica da criança, muitas vezes, ela não vem de encontro àquilo que a gente, muitas vezes, está pronta para dar para a criança. Então, nesse meio que a gente vive, onde tudo mudou, onde a gente quer soluções imediatistas para tudo, onde tudo na nossa vida, com o avanço da tecnologia, parece que é muito mais fácil, e aí então a gente pensa que é uma coisa muito primitiva a gente ficar com uma criança enrolada com uma tipóia, como faziam as índias, no nosso corpo, para a criança poder sentir realmente a respiração da mãe, o coração da mãe. É isso que acalma, é isso que dá menos cólica, é isso que faz o ser humano se desenvolver bem, porque nós somos mamíferos, e os mamíferos precisam de mãe, precisam de leite materno, precisam ser amamentados quando eles quiserem, especialmente nos primeiros meses de vida. É claro que depois a gente vai tendo uma certa liberdade, isso não vai ser para sempre. Não vai ser para sempre que o bebê vai ficar grudado em você. Depois a gente vai tendo essa liberdade da criança e se distanciando aos pouquinhos da gente. Se esse cordão umbilical fosse lentamente cortado, sabe? Isso seria um processo natural, sabe? E eu sei que muitas vezes o cansaço fala mais alto. Gente, eu tenho 2 filhos, eu vivi isso também. Eu sei o quanto isso é pesado. E eu não te culpo por se você tomar atitude de dar uma mamadeira, não. Só que seja consciente, sabe? Que você entenda, então, que dando a mamadeira por esse motivo, para sua criança dormir mais, você está abrindo mão de um aleitamento materno exclusivo e não dá para saber o quanto tempo essa amamentação vai durar. Naturalmente, a criança, quando a gente pratica a livre demanda é muito confundido, né? Ah, poxa, livre demanda para quem não faz nada, tem que ficar o dia inteiro com o bebê pendurado no peito. Na verdade, não é.
Livre demanda, quando a gente pratica a livre demanda inteligente, e eu vou deixar um vídeo aqui para vocês falando da livre demanda inteligente, quando a gente faz com que o bebê faça uma sucção efetiva, consiga extrair mais leite em menos tempo, quando essa criança vai crescendo, naturalmente essa criança vai aumentando o espaço entre as mamadas. E aí a gente consegue, de uma forma natural e respeitando as necessidades do bebê em relação à amamentação, a gente vai conseguindo fazer intervalos mais previsíveis também. Só que no início da vida, isso é muito perigoso a gente colocar a nossa mãozinha lá. Então, se você tá vivendo isso, né, essa situação de não conseguir dormir, da criança só ficar pendurada no peito, você não tá conseguindo descansar, não tá conseguindo recuperar sua energia, a primeira coisa é você achar algumas brechas do seu dia para que você possa minimamente ganhar essa energia, porque vai ser muito difícil a gente fazer com que essa criança realmente durma e, como eu disse, a que preço nós vamos fazer isso. Eu vou deixar aqui também um vídeo com algumas dicas para que vocês consigam descansar, repor essa energia, para que vocês possam ter realmente essa doação para a criança nesse momento que a criança precisa de você como mãe ali, né? E depois a gente vai, claro, trabalhando, educando essa criança aos pouquinhos, de uma forma natural, para que isso aconteça também, essa separação aconteça de uma forma natural, que ela não precise mais do peito para dormir, mas para tudo tem a hora certa. Então, existem algumas coisas que a gente pode fazer que ameniza um pouco esse momento, que é sim cansativo, e a gente tem que se preparar para esse momento cansativo, mas esse aqui é um momento de doação. E aí é a primeira grande lição que a gente já ensina para os nossos filhos. A doação desse amor incondicional, que é eu deixar parte da minha vida para receber você aqui nesse mundo com todo o meu amor. Só que isso não vai ser para sempre. Daqui a pouquinho a gente já volta à vida normal, a criança não quer mais saber de você, prefere correr com os amiguinhos lá na rua. Então, a ordem natural das coisas é muito importante. Então, o meu conselho é: fique com o seu filho nesse momento em que é possível, esse momento em que essa comunicação verbal e não verbal é ainda muito importante. E outra coisa é vocês prestarem atenção se realmente esse processo de amamentação está funcionando. Porque muitas vezes a gente vai procurar esses tipos de ajuda porque o processo de amamentação não está funcionando bem. E se não está funcionando bem, a gente tem que trabalhar naquilo que não está funcionando. Então, como é que a gente ensina o nosso bebê a fazer uma sucção efetiva? Como é que a gente ensina o nosso bebê, como a gente treina essa musculatura do bebê para que ele possa extrair leite da mama e possa se sustentar só com leite do peito? Eu tenho vários vídeos aqui no canal que a gente fala sobre isso, então meu trabalho é exatamente esse. Então é muito legal que vocês entendam que isso sim é possível, de uma forma natural. E aí a gente vai conciliando a volta à nossa vida com as nossas atividades, os nossos afazeres. A gente também fazer aquilo que a gente gosta. Não tô falando aqui de dedicar 100% pro neném e esquecer tudo o resto, não. Existe um equilíbrio para isso no momento certo. Mas agora a sua criança precisa de você. Então, meu alerta aqui é muito cuidado com essas promessas mágicas, essas promessas de encantamento. Então, pese na balança. Não tem problema se você decidir seguir por esse caminho ou por qualquer um outro, mas que você faça isso de uma forma consciente. Tá? Então, esse foi meu recadinho de hoje. Quero que vocês falem aqui pra mim qual é a opinião de vocês também sobre isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita, para não perder nenhum conteúdo aí. E se você gostou desse assunto, se você concorda com essa linha minha de pensamento, dá um joinha aí. E se você não concorda também, tá tudo bem, eu respeito a sua opinião. Um grande abraço e até mais.